Oiê! Cheirinho de Natal no ar e chocotone não pode faltar. Olha só, até rimou. E se for recheado com doux de brigadeiros e coberto com chocolate crocante? Aí não pode faltar mesmo. Então já deixa seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada e vem comigo para a cozinha aprender mais essa delícia. Então eu vou fazer agora o recheio de brigadeiro de chocolate. Então eu tenho aqui na panela leite condensado, vou dissolver aqui cacau em pó, dê preferência aqui pelo cacau em pó, porque depois eu vou adicionar o chocolate em barra. E se você utilizar aqui o chocolate 50% ou achocolatado, vai ficar muito doce seu brigadeiro. Vou misturar tudo muito bem até que todo o cacau se dissolva aqui no leite condensado. E aqui agora eu tenho creme de leite de latinha com soro e tudo. Eu gosto de fazer o brigadeiro com creme de leite de lata, porque ele traz uma cremosidade muito boa aqui pro brigadeiro. Lembrando que quanto mais gordura tiver o seu creme de leite, mais cremosidade vai ter o seu brigadeiro. Então utilize aí, né, creme de leite que tem acima de 20% de gordura. Os 25% de gordura também são melhores ainda. Então agora aqui eu vou misturar novamente até o creme de leite se dissolver. E aí eu vou levar ao fogo médio, mexendo sempre. E aí quando chegar no ponto, eu mostro pra você. Bom, aqui ó, o brigadeiro ele começou a levantar a fervura, então ele vai subir, tá? Mas ainda não está no ponto. Então ele começa a subir, depois ele vai abaixar novamente e aproximadamente uns 3 minutinhos depois ele começa a chegar nesse ponto aqui, ó. Então agora aqui, ó, eu vou desligar o fogo, perceba ainda que ele tá bem molinho, ó. Eu abro aqui o caminho, ele forma um risco e fecha, ó. Abro o caminho, forma um risco e fecha. Mas é nesse ponto agora aqui que eu vou desligar, porque agora eu vou adicionar aqui o chocolate ao leite em gotas, que também pode ser em barra. O chocolate ele já vai trazer uma firmeza também, né, a mais aí para o meu brigadeiro, tá? Então, por isso eu tirei nesse ponto aqui. Então agora eu só vou misturar até que esse chocolate se dissolva aqui completamente. Como a gente vai rechear o panetone, então é importante que o brigadeiro esteja bem cremoso. Porém, eu não gosto de trabalhar com ele também muito mole a ponto de escorrer. Se você gostar de um recheio dentro do chocotone que escorra bastante, aí você tem que tirar um pouco antes desse ponto aqui. Então esse aqui é o resultado do brigadeiro, olha só que lindo que ele fica, bem brilhante, ó, bem cremoso, olha isso, que delícia. Então agora eu vou transferir para um refratário, vou cobrir com um saquinho rente, né, a massa do brigadeiro para que ele não resseque e vou deixar esfriar em temperatura ambiente até que ele perca todo o calor. Então agora eu vou começar a fazer o recheio de brigadeiro branco. Aqui na panela eu tenho leite condensado e vou adicionar aqui também creme de leite de lata. E agora eu só vou misturar bem até o creme de leite se dissolver aqui e vou levar ao fogo médio também no mesmo ponto do brigadeiro de chocolate. Bom, o ponto então aqui vai ser o mesmo que o brigadeiro de chocolate. Então, ó, ele levanta a fervura, aí daqui a pouco ele começa a baixar, aí aproximadamente 3 a 4 minutinhos ele já chega no ponto. Depois que levantou a fervura, ele abaixou, contei aqui 3 minutinhos, mesmo ponto que eu mostrei do brigadeiro de chocolate, ó, passa a colher, ele forma um caminho e fecha. Então aqui agora eu vou adicionar o chocolate branco. E vou misturar até o chocolate derreter aqui por completo. Então, ó, dissolvi o chocolate, agora eu vou transferir para um refratário. Vou cobrir com um saquinho também rente ao brigadeiro e vou esperar esfriar em temperatura ambiente. Então aqui eu já tenho, ó, o brigadeiro branco que eu deixei descansando, né, em temperatura ambiente, ó, de um dia para o outro. Então ele vai ficar nessa consistência final, bem cremoso. E aqui é o brigadeiro preto, que também deixei descansando de um dia para o outro. Olha isso, que delícia. Agora então, vamos começar a rechear nosso chocotone.
Aqui eu vou utilizar um chocotone de 500 gramas, eu comprei esse daqui numa padaria, ele é um panetone artesanal. E aí você pode utilizar o chocotone que você quiser. Eu sugiro que se você for fazer para vender, que você compre um panetone ou de uma padaria artesanal local aí, ou que você compre um bom panetone industrial ou chocotone industrial, porque para fazer chocotone e panetone não é algo tão simples, a gente precisa de uma certa estrutura, né? Tanto de forno, de batedeira, né, de maceira, quanto também de mão de obra. Então, se você vai fazer somente isso, tem uma estrutura, legal. Agora, se você não tem, trabalha sozinha, eu sugiro aí que você ache um bom fornecedor aí de panetone ou de uma padaria artesanal ou, como eu falei, um panetone de uma marca boa industrial, certo? Eu começo cortando o topo aqui do chocotone com uma faca de serra de preferência, que fica mais fácil para cortar. E aí eu vou deixar ele retinho assim. Aqui eu começo fazendo um furo no centro dele para tirar o miolo. Deixando sempre uma borda de aproximadamente 2 dedos aqui para ele ter estrutura para aguentar o recheio. Cuidado na hora de você tirar aqui, né, o miolinho dele e não arrancar o fundo do panetone, então toma cuidado. Se caso isso acontecer, é só você colocar um pouquinho mais de massa aqui no fundo e ir apertando para poder tampar aqui o buraquinho. Eu coloquei aqui os meus recheios numa manga de confeitar para ficar mais fácil para eu rechear. Então eu vou fazer uma camada de brigadeiro de chocolate e uma camada de brigadeiro branco. Vai ficar assim, ó. Se você gosta com bastante recheio o seu chocotone, eu sugiro que você não coloque massa aqui. Vá completando com o recheio até a borda. Agora, se você gosta de comer o recheio junto com a massa, então eu cortei aqui, ó, esse pedacinho, esse miolo que a gente tira da massa, eu cortei ele aqui ao meio. E aí eu vou colocar agora uma parte dele aqui novamente e continuo, ó, recheando, ó. A outra parte da massa e finalizo com mais recheio aqui. E agora, para finalizar, eu venho aqui e volto com o topo novamente aqui, acertando bem certinho. Aqui nesse momento você pode manter ele na embalagem e só cobrir o topo com chocolate, ou eu vou dar uma outra sugestão aqui, que é cobrir ele inteirinho de chocolate. Então, para isso eu vou precisar retirar aqui esse papel. Você vem puxando delicadamente aqui. Bom, então ele vai ficar assim, ó. Você só mantém o papel aqui no fundo, que ele vai dar estrutura aqui pro seu chocotone, certo? Então agora a gente vai banhar com chocolate. Para cobrir os chocotones, eu vou utilizar aqui 2 tipos de chocolate. Chocolate meio amargo e o chocolate branco. Eu estou utilizando o chocolate mesmo, à base de manteiga de cacau, então precisa, né, é necessário fazer a temperagem dele. Inclusive vou deixar aqui no card, aqui em cima, o link para vocês poderem entrar depois e aprenderem a fazer a temperagem, caso você ainda não saiba fazer. Mas se você quiser, você também pode optar em utilizar a cobertura fracionada, que dispensa o uso do choque térmico. A minha sugestão aqui é que você cubra os seus chocotones com chocolate mesmo. É bem fácil de fazer a temperagem, principalmente se você utilizar o Micril. É bem tranquilo, no vídeo eu explico passo a passo, bem certinho, então você vai ver que não é muito complicado. Que quando você opta em trabalhar com o chocolate, você vai trazer um diferencial a mais aí para o seu chocotone, porque ele vai ficar muito mais gostoso. Mas é claro que também você pode optar aí em trabalhar com a cobertura fracionada, aí fica ao seu gosto, tá? Bom, aqui então eu vou derreter no micro-ondas agora, em 30 em 30 segundos, até que o meu chocolate se derreta por completo. Então aqui eu já tenho o meu chocolate branco temperado, e para ficar diferente e também trazer um sabor a mais, eu vou utilizar aqui, ó, essas gotinhas, que são as gotas de biscoito da Oreo. Então são essas gotinhas, ó. Também, se você não achar, você pode picar, tirar o recheio da bolacha Oreo e picar grosseiramente e misturar aqui também, tá bom? Então eu coloquei aqui 30 gramas dessa gotinha no chocolate, agora é só misturar. E agora então a gente vai começar a decorar o nosso chocotone. Eu vou deitar
ele assim para ficar mais fácil. Eu começo colocando o chocolate branco aqui, ó, somente na lateral. Então eu vou cobrindo tudo, aqui ó, toda a minha lateral do chocotone. Bom, fiz a metade aqui com o chocolate. Agora, se você não tiver um ambiente refrigerado com ar-condicionado, você vai pegar esse panetone dessa maneira assim, ó, com a forma mesmo, e vai levar para a geladeira por uns 3 a 4 minutinhos só para cristalizar esse chocolate aqui em volta, tá? E aí depois a gente dá sequência na outra metade do chocotone. Se você optar em trabalhar com a cobertura fracionada, a mesma coisa, você vai derreter, só que daí você não vai fazer o choque térmico. Espere esfriar um pouquinho o chocolate para ele não ficar tão líquido, mistura as gotinhas e aí sim você aplica também no seu chocotone, como eu tô fazendo aqui. Eu levei ele rapidamente, uns 2 minutinhos na geladeira, ele ainda tá um pouquinho mole, mas ele tá mais firme a ponto dele não começar a escorrer na lateral. Então agora eu vou aplicar o chocolate aqui na outra parte. Olha só, então ele vai ficar assim, todo cobertinho com chocolate branco na lateral. E agora eu vou levar à geladeira por uns 4 minutinhos para que o chocolate termine de fazer a cristalização e em seguida a gente vai cobrir o topo com o chocolate meio amargo. Então aqui meu chocolate branco já endureceu e agora eu vou cobrir aqui com o chocolate meio amargo. Aqui eu tenho o chocolate meio amargo que eu também adicionei as gotinhas de biscoito Oreo, ó. Misturei aqui. E agora eu vou colocando aqui por cima, cobrindo todo o topo. Prontinho, olha só que lindo que ele ficou. Quando você for cobrir, procura fechar bem aqui aonde a gente cortou o panetone para vedar, né, qualquer entrada de ar que possa ressecar a massa e o recheio. Bom, então agora eu vou levar na geladeira por aproximadamente 3 a 4 minutinhos, só para cristalizar o chocolate aqui de cima. Eu fiz com o chocolate meio amargo para não ficar muito doce, já que a gente tem bastante coisa doce aqui, mas se você desejar, se você gostar, você pode também utilizar o chocolate ao leite. Para finalizar o chocotone, tem aqui uma caixa, olha só que linda, de preferência com visor para que o chocotone possa aparecer, né? Ou você também pode ter a opção aí de embalar ele no papel celofane. Aqui eu forrei a minha caixa com um pedaço de papel dessas folhas antigordurantes que a gente compra própria para alimento. E aí agora é só vir colocando aqui, ó, o chocotone dentro da caixa. E olhe essa fatia, que delícia! Ó, dá pra ver bem que tem recheio, né? Bem distribuído aqui, mas tem intercalado junto com a massa, então não fica nada exagerado. Fica bem equilibrado entre massa e recheio. O brigadeiro não fica enjoativo, ele fica muito gostoso porque ele vai adição de cacau na massa, né? Então dá uma quebrada no doce. E essa casquinha de chocolate meio amarga também dá um equilíbrio na doçura aqui desse chocotone. Olha, vou dizer, se você é do time, né, chocotone recheado, você precisa fazer esse chocotone na sua casa. Você viu que é bem simples, não é complicado de fazer. E se você for fazer para vender, é de lei você fazer esse chocotone de brigadeiro, porque brigadeiro é sempre sucesso de venda, né? Então, ó, não deixa de fazer essa receitinha. E quando você fizer, já me marca na @betmase e deixa sugestões aqui também nos comentários. A validade do chocotone recheado é de 4 dias e você já pode deixar ele bem embaladinho, né? No ambiente mais fresco aí da sua casa. A validade de recheio é suficiente para rechear 2 panetones de 500 gramas e ainda vai sobrar um pouco para você rechear um menor. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse chocotone. Te espero então na próxima terça-feira, às 18 horas. Um beijo e até mais!